Uningá, que o futuro é aqui. Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa última noite do Congresso. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Queria também deixar registrado aqui que nós vamos confirmar a presença de vocês através de um link de forms que a gente vai enviar ali no chat, então fiquem de olho que ao finalzinho aqui da palestra a gente vai encaminhar para vocês. Bom, para a gente começar, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Fernanda, coordenadora do curso de Educação Física. Provavelmente alguns já me conhecem, outros que estão chegando agora, né? Gostaria que vocês se sentissem muito contemplados com o tema desse congresso. A ideia é que vocês consigam ter novas ideias de como empreender na área da educação física. E hoje a gente recebe a professora Ana Beatriz. Obrigada, professora, pela presença, pela disponibilidade em estar aqui conosco. Quer se apresentar um pouquinho? Sim, claro. Olá, Fer. Olá a todos. Primeiramente, agradeço o convite por ter me chamado para fazer essa palestra, que é um tema que eu gosto muito e atuo bastante nessa área. Então, fiquei bem feliz de receber esse convite. Estou feliz aqui de compartilhar, conversar com o pessoal sobre este tema. Podemos dar início? Podemos sim. Então, vamos lá. E quem quiser perguntar, pode ir perguntando no chat também, que a gente vai respondendo por ali. Isso, é legal, pessoal, vocês interagirem, mandem suas dúvidas, comentários pertinentes. É legal de vocês se acompanharem também durante a palestra no chat, ok? Então, vamos lá. Como a professora Fernanda disse, meu nome é Ana Beatriz Pacífico. E hoje vamos falar sobre o tema Personal Trainer na atualidade, atendimento em tempos de inteligência artificial. Deixe o meu e-mail da instituição aqui no slide, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, fico à disposição de vocês para conversarmos, ok? Também deixo minha rede social, Instagram, Ana B Pacífico, que lá compartilho algumas coisas sobre a minha profissão, né? São várias etapas aí da minha profissão. Eu já vou falar sobre meu histórico, mas aí eu compartilho lá algumas curiosidades, informações importantes para a nossa área de educação física. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, vou me apresentar resumidamente, né? Só para vocês saberem quais são minhas áreas mais específicas e quem tiver interesse, alguma dúvida, já identifica ali no reconhecimento da área, caso vocês se interessem, ok? Então, eu sou graduada em Educação Física, em bacharelado e licenciatura. Tenho mestrado e doutorado em Educação Física, na linha de Atividade Física e Saúde. Sou professora aqui na instituição da Uningá, do curso de Educação Física. Atuo como personal trainer também, né, com experiência em atendimento presencial e online. Também sou treinadora de CrossFit, atuando com diferentes perfis de aluno, né? Isso é legal de ressaltar. Desde o iniciante, quem não pensa no CrossFit como um rendimento, e até aquelas pessoas que pensam em competir, né? Digamos assim, atletas amadores, profissionais eu não trabalho no momento, né? Mas atletas num sentido geral, amadores ou quem se interessa em competir. Então, né, tenho uma experiência em treinamento físico, condicionamento e prescrição personalizada. As minhas disciplinas aqui na Uningá também são com relação a estes temas. Bom, eu quis trazer esse tema aqui, foi até a Fer me sugeriu esse tema, a gente conversou sobre esse tema porque é algo importante de ser falado. Antes da gente começar a falar especificamente desse tema, eu queria ressaltar para vocês, futuros profissionais de educação física, né, da importância da nossa área. Para a saúde, principalmente, né? Mas também a gente atua aí na parte social, mental da sociedade. Mas o que eu gostaria de ressaltar, Fer, eu acho que até você viu, a gente tem visto aí várias notícias, vários artigos científicos mostrando que a nossa área, a educação física, ela passa a ser primordial na saúde, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, ela era vista somente como um complemento para melhorar a saúde do indivíduo. Hoje ela é vista como um elemento fundamental. Até foi publicado esse ano nas diretrizes de hipertensão arterial, publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, identificando o exercício físico como um elemento fundamental para tratamento
de hipertensão e também para prevenir a hipertensão. Mas o legal é que antes ela era vista como um complemento. Fazer atividade física vai ajudar ali no tratamento ou para prevenir. Hoje ela é vista como algo fundamental. Assim como um medicamento, um remédio, o exercício físico ele foi reconhecido como algo fundamental para tratar a hipertensão. Então, quem tem hipertensão tem que fazer exercício físico. E o que é legal disso, assim, só para comentar também, é que além da gente começar a perceber na sociedade uma valorização, um reconhecimento, né, do profissional de educação física, da importância da atividade física para a saúde, também é um campo de atuação que se abre, né? Então, eu acho que isso que é bem bacana. Perfeito. Até por isso que eu quis trazer aqui na palestra pra gente, né, para vocês verem a importância da profissão de vocês e mais gente vai procurar vocês como personal trainer, como professor de algum tipo de treinamento, porque o exercício físico ele passa a ser fundamental para a saúde e, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia reconheceu isso e isso é um marco importante para nós. Né, para a gente ver que a nossa profissão ela é tão importante quanto as outras profissões da área da saúde. E mais gente vai procurar a gente depois como isso acabou de sair. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre a atualidade também, de como o personal trainer ele atua com a inteligência artificial, né, esse tempo tão tecnológico. Porque a gente precisa lidar com isso, a gente não pode ignorar, a gente tem que acrescentar isso ao nosso atendimento, mas também não pode ficar somente utilizando a inteligência artificial. Né? A gente tem que ter a nossa experiência e também incluir a inteligência, não tem como a gente ir contra isso. Bom, então eu trouxe aqui o seguinte, né? O mercado de personal trainer passou por muitas mudanças nos últimos anos. Por quê? Estamos na era da digitalização, os aplicativos se proliferaram e a inteligência artificial surgiu como ferramenta cotidiana. Os alunos, né, os nossos alunos de personal, em uma academia ou em uma situação de saúde, têm acesso instantâneo a informações, treinos gratuitos online e tecnologias que monitoram o movimento. Então, devido ao fato da sociedade, né, das pessoas terem um acesso facilitado a treinos gratuitos, aplicativos, redes sociais, a gente precisa se impor ali e ser um diferencial de tudo isso. Né? A gente precisa acrescentar mais nosso atendimento, para a gente não pode competir com uma inteligência artificial. O que eu gosto de trazer sobre toda essa modernidade é que a informação ela é abundante, todo mundo tem acesso, mas a atenção personalizada é rara. Né? Quando a gente dá uma atenção para o indivíduo mesmo, a gente pensa no indivíduo como um ser humano único, isso é raro nos dias de hoje. Então, a tecnologia ela democratiza o acesso do conhecimento, mas também gerou uma saturação e confusão. É tanta informação que as pessoas têm acesso e tanta desinformação também que acaba construindo uma confusão, né, entre toda a população. O diferencial não está mais apenas no conhecimento técnico, mas na capacidade de adaptar, motivar, corrigir e principalmente conectar-se genuinamente com cada pessoa. Então, o nosso diferencial é a nossa conexão com o nosso aluno, com a nossa aluna. É a nossa conexão com as necessidades de um indivíduo em particular. Hoje o diferencial não é usar a inteligência artificial, é saber usá-la com inteligência humana. Porque assim, né, pessoal, todo mundo vai usar a inteligência artificial. Não tem como ir contra isso, mas a gente tem que saber usar. Se você não usar, você vai ficar talvez um pouco para trás de toda a sociedade, mas você usando, se você usar como todo mundo usa, você vai ficar mais do mesmo, né? Então a gente tem que ter um diferencial aí. E eu trouxe algumas sugestões. Só fazendo um parênteses. Pode falar. É importante a gente falar sobre o uso da IA. Acredito que depois você vai chegar no uso da IA para nos ajudar, isso, né? Mas nesse momento, acho que vale a pena a gente comentar em relação ao uso da IA para trabalhos acadêmicos, né? Enfim,
A IA, ela tem eu não sei, é um comando, alguma coisa que ela é muito empática. Então, se você pede uma ideia, você dá uma ideia e pede uma opinião para ela vai sempre dizer que a ideia é muito boa. E às vezes pode ser uma ideia muito ruim. Exato. Né? Então, ela tem essa questão da empatia. Inclusive, já foi saiu umas discussões sobre isso, em como não deixar que ela seja tão empática e ela vá e seja a favor daquilo que você falar, né? Então, é algo que a gente precisa realmente discutir. E muitas vezes ela mente, né? Ela cria referências falsas. Sim. Ela, né? Enfim, ela é muito boa, mas quando ela é muito bem usada, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. E às vezes ela coloca também correlações que não são verdadeiras, Exato. né? Justamente naquela ideia de ser empática e concordar com você sempre, né? Então, a IA é muito boa. Mas o filtro humano é necessário, né? Exatamente. Esse é o ponto principal, eu acho. É legal até você ter trazido isso, contar os trabalhos acadêmicos, porque a gente tem muito contato com isso, Fer. E realmente, você tocou num ponto fundamental. A gente recebe trabalhos que a gente desconfia que foi utilizado. Não tem problema utilizar como um auxílio, né? Mas nesse caso, a gente vê que o trabalho está completamente feito pela IA. E aí eu fui verificar algumas referências. E as referências que estavam lá citadas certinho nas normas da BNT não existiam. Então, a inteligência artificial, ela realmente traz informações falsas. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, é justamente isso que você falou, Fer. Vou trazer os cuidados, primeiramente, né, que a gente tem que ter com a inteligência artificial, e depois como que ela pode nos auxiliar, que tem muitas coisas legais também. Então, eu trouxe aqui a importância do toque humano, né? Então, a inteligência artificial jamais vai fazer a função de uma pessoa humana mesmo. Por quê? Né? A gente tem que ter empatia genuína com o nossa aluna que a gente está lidando, né? Compreender as dificuldades, medos e sonhos, além dos números e métricas. A gente tem que ter uma observação atenta a cada pessoa que a gente está lidando, perceber sinais que nenhum algoritmo consegue captar, como fadiga emocional, desmotivação, ansiedade. E a gente precisa ter um suporte contínuo, estar presente nos momentos difíceis, celebrar conquistas e ajustar o caminho quando necessário. Então, quando a gente está lidando com um aluno em um treinamento, por exemplo, o professor pode ter prescrito um treino feito pela inteligência artificial, vamos supor, nesse caso. Mas será que o aluno vai conseguir fazer todos aqueles exercícios? A postura dele, quem que vai corrigir? Né? As necessidades emocionais dele ou dela. Será que aquele dia ela se alimentou bem? Será que não se alimentou? Como que está o emocional quanto à ansiedade mesmo, né? Tem dia que a pessoa vai conseguir fazer um treinamento que você propõe, tem dia que você vai ter que diminuir a intensidade. E isso somente o ser humano consegue fazer. Em um mundo cada vez mais digital, a humanização do atendimento se tornou se tornou o principal diferencial competitivo. Então, pode ser que agora, eu acho que já está até mudando isso, muitas pessoas têm procurado aplicativos ou treinamentos prontos, mas a pessoa não consegue se manter por muito tempo. Porque, assim, a gente sabe que o exercício físico, para ele causar os efeitos benéficos para a saúde, precisa de uma continuidade. Né? E aí o que acontece? A pessoa ela procura talvez algo mais digital. Naquele momento ela consegue se manter ativa fazendo exercício físico, mas fazer por um longo período, que é onde a gente vê os resultados, é muito difícil a pessoa se manter. Então, uma pessoa humana lidando com isso, motivando, verificando o objetivo específico de cada um, verificando suas lesões, suas dificuldades, isso com certeza faz muita diferença. Trouxe o novo perfil do aluno presencial, né? Porque hoje a gente também tem aí, e isso pode nos ajudar também, os alunos presenciais e os alunos que a gente atende de forma online. Quanto ao presencial, então, o aluno que escolhe o atendimento presencial é mais exigente e consciente. Ele não busca apenas um treino, busca uma experiência completa. E é isso que eu faço com os meus alunos, vocês também farão com os alunos de vocês quando a gente atende personal trainer. A gente tem que proporcionar uma experiência completa com esse aluno, né? Com tantas opções digitais disponíveis, quem investe no presencial valoriza o contato humano, a correção técnica imediata, a motivação face a face e o ambiente cuidadosamente preparado. E aí, pessoal, como a gente tem
proporciona essa experiência completa. Quando a gente fala do setor financeiro, que é algo que é importante para todos nós profissionais, a gente consegue ter um bom retorno financeiro, né? A gente consegue cobrar um valor que é justo para nós profissionais, já que a gente está oferecendo tanto apoio ao nosso aluno, que a gente consegue também ter um retorno financeiro legal, e a gente deve valorizar o nosso trabalho nesse sentido. Prescrever, ensinar, demonstrar e corrigir séries de movimentos eficientes para o objetivo do aluno é algo que o aluno do presencial busca. Então, assim, dificilmente quem nunca praticou exercício nenhum vai procurar um atendimento online. Provavelmente ele vai procurar um treinamento presencial, com um acompanhamento presencial. Por quê? Você demonstrar o movimento. Então, você saber o movimento é muito importante. Você corrigir a postura, você corrigir a intensidade, o volume, né? Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo num ritmo muito acelerado, um exercício de musculação, por exemplo, você vai lá e vai corrigir isso, né? Então, o aluno presencial, ele busca isso, que você verifique e corrija e demonstre o exercício propriamente dito, né? Então, a gente precisa, quando a gente está atendendo presencialmente, ter todos esses cuidados e auxiliar mesmo, ter toda a atenção. O que eu gosto de... Quer dizer, que eu acho importantíssimo, Fer, quando eu estou atendendo, eu estou focada extremamente naquele aluno. Deixo meu celular de lado. Pessoal, isso é até um diferencial. Eu vejo muitos profissionais atendendo, mexe um pouquinho no celular, guarda no bolso. Mexe um pouquinho no celular, guarda no bolso. Nossa, quem está sendo atendido pode não falar pro professor, mas isso vai causando ali um incômodo. Não, e fora que toda a academia, por exemplo, tá te vendo, né? Percebe. Então, assim, fica a tua imagem de um personal que o aluno tá ali, às vezes, fazendo até o exercício errado e você tá ali no celular, né? Então, exatamente. É complicado. E o que você falou um pouquinho antes da experiência, hoje em dia tá muito em alta essa questão da experiência, né? Vender uma experiência, não é só vender um produto, eu não vou vender um copo. Eu vou vender a experiência deste copo. Então, ele vai dar todo uma sensação que a pessoa vai se lembrar e aí eu posso atribuir maior valor neste copo. Perfeito. Né? A diferença entre valor e preço, né? Que valor é aquilo que eu sei o quanto realmente essa experiência vai ser boa e eu posso colocar um valor maior. Preço é o produto por ele só, né? Exatamente. Então, você pensar neste contexto, eu acho bem importante, assim, o que você tem de diferente? Por que eu tenho que contratar você e não ela? Exato. Ou ele, né? Então, é o diferencial, porque tem muita gente se formando, né? Tem. Quantas faculdades existem por Muitos aí? profissionais. Quantos profissionais existem formados? Então, o que eu vou oferecer de diferente? Talvez seja essa experiência, né? Esse é o ponto. Exato. Exatamente isso. O que a gente vê por aí são muitos profissionais atuando, mas o que vendem uma experiência realmente é diferente. E isso tem a ver com o que a gente está falando de realmente você focar no seu aluno, né? Então, você está atendendo ele ou ela, pode ser dupla, trio, que é algo que também agrega mais valor quanto ao financeiro, digamos assim. Você precisa estar vivendo presentemente naquele momento. Então, eu mesmo faço isso quando eu atendo. Deixo meu celular, nem fico com ele no corpo, eu deixo... sempre nas academias tem um lugarzinho para deixar lá no armarinho, deixo o meu celular lá, levo uma garrafinha de água, deixo lá em cima, porque eu só tô focada no meu aluno e quando eu quiser beber uma água, lógico, né, que a gente também é humano, vou lá, bebo minha água, mas sem celular no momento, sem ficar também se distraindo com outras pessoas, a não ser que o seu aluno esteja, né, também interagindo ali com outras pessoas, né, mas isso é... Só que, assim, o que eu quero destacar é essa presença no momento que você está atendendo aquela pessoa. A pessoa que busca um atendimento presencial, ela também quer um envolvimento emocional. Assim, é claro, não é você passar a ser amigo da pessoa, opinar na vida dela, né? Tem gente que gosta mais de conversar do que treinar. Isso também não é legal, né? Você tem que focar no objetivo da pessoa, que provavelmente seja melhorar a saúde, talvez um emagrecimento, fator estético, seja qual for o objetivo da pessoa, né? Você tem que focar nesse objetivo. Mas quando a gente está lidando presencialmente, a gente precisa ter um envolvimento emocional no sentido de...
se interessar pela rotina da pessoa, né? Os desafios e as motivações de cada aluno. Então, perguntar como foi o dia dela, como que ela está, não no sentido de saber o que aconteceu no dia, mas será que aconteceu alguma coisa que deixou ela mais estressada naquele dia, mais cansada, que você vai ter que talvez fazer uma modificação no treino, né? Então, nesse sentido de pensar no treinamento da pessoa, né? E não de ficar conversando, né? Mas nesse sentido. Pergunte sobre o dia deles, entenda suas pressões e adapte não só o treino, mas também sua abordagem motivacional às necessidades emocionais de cada momento. E assim, é claro, cada personal, cada profissional tem sua maneira de lidar com esse envolvimento, né? Então, o legal é você ser você mesmo e, claro, sempre educadamente, né? Não forçar a barra também nesse envolvimento, nessa relação. Mas o que eu quero dizer é você se interessar pela pessoa e também, naquele momento, esquecer um pouco dos seus problemas, porque eu também já vejo muito isso, quando o personal não para de falar. Verdade. E isso é chato, né? A não ser que você seja muito íntimo, sei lá, de alguma forma do seu aluno ou aluna, mas você, nesse momento, não sei se é bom ou ruim isso, mas você tem que meio que esquecer dos seus problemas ali naquele momento. Ele que paga, né? Ele que paga. Então, você tem que estar ali para ouvir mesmo o que a pessoa quer falar. Se a pessoa não quer falar, não é muito de falar, você também tem que respeitar isso, né? E não falar de você, dos seus problemas. Essa parte é importante. São informações que a gente vê no dia a dia que quem puder absorver isso faz diferença na hora de lidar ali na situação. Avaliações detalhadas. Aí agora eu já trago algumas sugestões como a inteligência artificial pode nos auxiliar também em algumas situações. Quando a gente fala de experiência também, como a gente falou anteriormente, o que eu trago aqui de avaliações detalhadas é você sempre estar fazendo avaliações no seu aluno. Seja no dia a dia mesmo, verificando se ele melhorou, aumentou o peso que está erguendo, por exemplo, né? A carga, vamos dizer assim, aumentou a carga, se está conseguindo ter uma aptidão cardiorrespiratória melhor, ele está conseguindo manter por mais tempo quanto ao fôlego, digamos assim. Essa avaliação no dia a dia é importante você fazer, mas também dentro de sugestões, vocês fazerem avaliações físicas, né, com a pessoa. Então, nesse caso, é bem legal a gente utilizar as tecnologias, fazer testes funcionais completos e uma sugestão também são análises posturais dessa pessoa. Apresente os resultados de forma visual e compreensível, transformando dados em insights acionáveis. Então, assim, quando você avalia e mostra a evolução do seu aluno para ele, esse é um diferencial também de outras pessoas. Acho que só o fato de avaliar já é um diferencial, né? Porque eu vejo que tem muito personal e professores de academia mesmo, e academias, né? Que você entra, começa a treinar e treina, e na verdade, assim, às vezes você busca uma terceira pessoa, uma clínica, um médico para fazer a tua avaliação. Exato. Né? Então, aí entra aquela questão, igual você falou, da experiência. Por que não a gente mesmo não avaliar antes de começar e depois de 6 meses, sei lá, 1 ano, enfim, vai fazendo esse acompanhamento, porque é uma forma de você também reter esse aluno. Perfeito. Né? Existem muitos personagens. 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 Não, Por que eu vou ficar com esse? Porque ele realmente acompanha a minha evolução. Exatamente. Né? Perfeito, Fer. E é um diferencial mesmo. Eu utilizo esse recurso. Eu ofereço uma avaliação física, porque o que eu falo quando eu vou oferecer meu trabalho, né? Eu falo o valor e já falo o que está incluso também. E dentre o que está incluso é uma avaliação física. Isso é legal. E o que eu falo é que a cada 3 meses a pessoa tem direito a fazer essa avaliação física. Aí tem gente que quer fazer e tem gente que não. Mas assim, no começo a gente sempre faz, aí tem alguns que querem fazer 3 meses depois, e tem uns que querem fazer depois de 6 meses. Aí isso fica um pouco a critério, mas é um diferencial que eu ofereço. E nós, como profissionais de educação física, temos total autonomia para fazer essas avaliações, né? Então, o que é legal de incluir na avaliação física também? Porque a gente também, quando pensa em avaliação física, tem o costume de pensar somente nas dobras cutâneas, no percentual de gordura, percentual de massa magra, né? E é legal também, é importantíssimo fazer essa avaliação, mas também avaliações físicas no sentido de força, resistência,
flexibilidade, né? Então, são testes tranquilos que dá para você fazer e não precisa necessariamente de equipamentos caros, né? Por exemplo, o que eu ofereço? Então, é avaliação física de dobras cutâneas, aí eu tenho o compasso da dobra cutânea e a fita métrica, né? Isso eu faço. E aí, isso é o único material que eu uso na avaliação. Por quê? Eu faço o teste de resistência abdominal, que é um teste de abdominal, simples. Que legal. A pessoa faz... O teste é o seguinte, né, que eu faço. O máximo de abdominal que você consegue fazer em 1 minuto. Então, só precisa de um colchonete e explico como que é. Ela faz o máximo de abdominal que ela consegue em 1 minuto. Beleza? Outro teste, o máximo de flexões em 1 minuto. Então, nesse caso, a gente avalia a resistência muscular do membro superior. E aí, ela faz um tanto de flexão lá que ela consegue, a gente anota. E eu faço de flexibilidade também, que dá para fazer com uma fita métrica no chão. Então, só precisa de uma fita métrica e um colchonete, se a pessoa quiser ficar mais confortável para sentar no chão. Mas também daria para fazer no chão, então não precisa de material. Faço esses 3 testes físicos e também um aeróbico, que é ela correr 3 quilômetros no parque. No parque não, em qualquer lugar. Desculpa, né? Falei no parque, que a gente já pensa, né? No parque. Aqui onde a gente está facilitado fazer nesse parque, né? Nos parques. Mas, então, ela corre 3 quilômetros e me fala o tempo que ela fez. Ela pode caminhar, ela pode correr, de acordo com o condicionamento dela. Ou seja, são testes físicos ali que não precisam de materiais nenhum. E é um diferencial de outros profissionais, né? Que legal. E são testes que a pessoa mesmo está fazendo, não tem, assim, muitos aparelhos envolvidos, então ela vai sempre querer fazer mais. Sim. Né? Porque ela tá vendo o resultado ali, ela não precisa nem esperar você falar. Exatamente, né? ela já vê. Ela já sabe. Então, motiva, né? Motiva. E o legal, mais legal de tudo isso é ela faz uma vez e depois que você aplica o seu treinamento, né, durante meses, 3 meses pelo menos é bom fazer entre uma avaliação e outra para dar um resultadozinho. E o legal é você comparar o último teste dela com o primeiro, né? Isso é legal. E aí ver a evolução dela. Isso é legal tanto para ela ver a evolução dela e também para você verificar se o seu treino está sendo realmente eficiente. Porque pode acontecer, né, de você fazer a avaliação e estar na mesma. Aí você pode verificar de mudar alguma coisa no seu treinamento, né? Ou ela mesmo verificar que ela tem que se esforçar um pouco mais, talvez. E né? você coloca metas para a pessoa? Por exemplo, assim, ela fez, sei lá, 40 abdominais, sei lá. Chutei um número altíssimo aqui. Aí a gente vai ter que treinar. No próximo você vai ter que fazer X pelo menos. Sim. Sim e não, na verdade. Eu não coloco um número específico, mas assim, existem algumas classificações de quanto é recomendado para a idade dela fazer por uma questão de saúde, quanto que é muito fraco, quanto que está num nível muito fraco, bom e excelente, vamos supor assim. Então, eu sempre foco para ela estar pelo menos no bom. E se ela está no bom, daí eu já falo, você vai precisar ir para o excelente. Entendi. Entendeu? Se ela está no muito fraco, vamos para um pouquinho mais, para o fraco, né? Entendi. Então, isso é legal de fazer. E isso a gente pode utilizar com muita propriedade a inteligência artificial, os aplicativos. Porque eu falei, a gente anota o valor. Até fiz assim, porque a gente tem uma idade que não... Era papel. Era papel. Mas, na verdade, assim, ó, anota aqui. É verdade, né? Porque tem aplicativos que você coloca lá. Até, inclusive, eu trouxe aqui, ó. Esse é um... Que legal. É um aplicativo. Eu vou mostrar... tá até ali o nome dele. MFit Personal. Você coloca a avaliação da pessoa, ele traz esse recurso de você avaliar a pessoa, e você digita ali o resultado dela. Aqui no caso, é uma avaliação de 3 dobras. Essa imagem aqui, só para esclarecer, ela é do Google, tá? Não estou expondo nenhuma aluna minha. Eu achei no Google alguma imagem disponível, né, que podia colocar. Então, mas é exatamente assim, só que está cortado, né, claro. E no celular, a pessoa, eu tenho acesso ao aplicativo e a pessoa também se cadastra no aplicativo e ela tem, na hora, a avaliação física dela, né? Então, a gente consegue ver ali por meio da avaliação que a gente fez, o percentual de gordura e a massa magra. E ali eu trouxe uma imagenzinha que mostra a evolução de, por exemplo, tem 4 pontos ali. O tanto de abdominal que ela fez no primeiro teste, no segundo, né?
essa imagem em si não é do abdominal, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Que surge um gráfico. Uhum. Esse também eu peguei na internet, mas porque eu só não quis trazer nenhum aluno meu, sim. porque, É melhor. né? Mas, então... Inclusive, acho que não pode, Acho que não não pode. Fica a Uma dica questão que ética. Não pode, Exato. É uma questão ética. A gente estava discutindo isso em sala de aula essa semana passada, que os nutricionistas, por exemplo, eles não podem colocar imagem de antes e depois. Não, né? verdade. E eu não sabia, porque, assim, um monte de gente posta no Instagram. E aí, assim, no ano passado... Não sei se foi numa das palestras, algum encontro ali com algum professor da nutrição. Ele falou, não pode, contra lá o código deles e tal. E eu falei, gente, Sim. é um absurdo, porque todo mundo sempre postou, né? E também alguns profissionais de educação física também Então, colocam, né? E assim, eu mesmo não gosto muito também de colocar. Eu não sei se a gente tem na educação física, que nem na nutrição, que tem algo específico. Né? Verdade. Mas eu acho que sim também. Então a gente... Só com autorização, talvez, o nosso, né? O deles, acho que nem com autorização. não é o correto colocar. Então, por esse motivo, também não trouxe aqui. Mas, só para vocês verem, né, como um aplicativo, ele pode... A gente também tem que usar a nosso favor esses recursos da inteligência artificial. Então, mostra-se na hora o resultado da pessoa. E o legal que eu acabei não trazendo aqui. Mas assim, por exemplo, o teste que ela fez, o primeiro teste de abdominal. Ela fez, por exemplo, 20 abdominais. Já ali tem a classificação do que é fraco, do que é bom, muito fraco, fraco. No próprio aplicativo, a pessoa mesmo vê, você mostra na hora, você tá, né? E é claro que daí você tem que ter aquela abordagem humana e emocional também, né? Porque às vezes a pessoa se frustra ao fazer o teste. E aí você tem que falar, não, então vamos usar para motivar a pessoa, né? Entra a parte humana, né? Entra a parte humana, que é algo que a inteligência artificial não vai fazer, né? De uma forma humanizada. Né? Mas muito legal. E por exemplo, a percentual de gordura, esse é um teste. Se ela faz outro teste, aí ela pode comparar uma com a outra, né? Assim como no teste de abdominal, etc, flexibilidade, etc. Um outro recurso que a gente tem da inteligência artificial essas imagens eu trouxe até dos alunos, porque aqui da instituição a gente fez esses testes aqui na Uningá. E é para vocês verem um outro recurso, agora é um outro aplicativo, é esse Metric, que ele verifica várias coisas muito legais do treinamento. Nesse caso, é mais para quem está focado em treinamento mesmo. Talvez para treinamento esportivo, seja amador, de várias modalidades. Nesse caso aqui, a gente estava verificando a potência e velocidade que a pessoa fazia o exercício. Então, eu trouxe o videozinho para vocês verificarem. Então, o primeiro ali, como que foi feito, né? A pessoa ficava posicionada e dentro desse aplicativo a gente gravava esse vídeo. Então, verifiquem, deu o play, ele já está posicionado lá e fazendo o movimento que foi pedido. É um movimento de levantamento de peso olímpico, né? O LPO, o snatch, ou arremesso. Abrasileirado. Português, né? É o arremesso. Então, ele fez, simplesmente filmou ali, né? E aí, aqui a gente, no segundo vídeo, o que dentro do aplicativo mostrou. O aplicativo, ele consegue verificar velocidade. A gente colocou a carga ali, consegue ver a velocidade, assim ele calcula a potência que o exercício está sendo feito. E também, pelas linhas, a gente verifica como que está o movimento dele. Se ele está fazendo com uma técnica correta, se ele quer melhorar a técnica dele nesse movimento, ele teria que estar mais retilínea a linha ali. Ela teria que estar mais retinha. Como ele não é um atleta profissional, né? Ficou bem curva, mas é um recurso muito legal para a gente ver, né? Se a gente quisesse melhorar a técnica dele, a linha teria que estar mais certinha. Legal. O último aqui é o mesmo... Não é o mesmo movimento, mas é o mesmo padrão ali de análise, né? Então, a potência do salto. Olha que legal, ele verificou a velocidade de uma média total dos saltos. E daí, se você for clicando ali no aplicativo, ele vai verificar a velocidade de cada salto separado. Então, assim, para quem quer trabalhar com atleta,
ou mesmo alguém que tenha o objetivo de melhorar essas capacidades físicas, é um aplicativo muito legal. Eu pensei no Stiff, por exemplo. Daria pra fazer? Daria para fazer. Porque o Stiff geralmente é bem difícil das pessoas acertarem o Stiff, né? E é difícil a gente corrigir também. Aham. Então, talvez seja um aplicativo legal. Legal assim, pra também. pessoa se ver Verdade. e ver o que ela pode corrigir. Né? Não só para atleta, digamos assim, né? É. Porque, às vezes, verdade, no stiff a pessoa ou leva a barra muito pra frente, prejudicando a coluna. Isso é legal. E legal você ter falado isso também, Fer, porque às vezes você filmar a pessoa e mostrar pra ela, ela consegue verificar o que ela tá fazendo de errado, né? Legal. Então, é um outro recurso aí que a gente consegue fazer com o uso da tecnologia. Dentro disso, né, uma coisa que a gente pode utilizar com esses recursos e que é legal da gente passar para os nossos alunos, tanto presenciais quanto online, explicar o porquê de cada exercício, conecte o treino aos objetivos específicos do aluno e celebre os pequenos progressos. Isso é bem importante, uma coisa que eu faço muito com meus alunos é falar das melhoras que eles têm, né? A gente motivar é importante. Uma coisa que é legal, você explicar o porquê cada aluno está fazendo cada exercício, é interessante e vários estudos mostram que quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, o porquê e onde que ela está focando, por exemplo, uma rosca direta na musculação mesmo, na academia vai fazer uma rosca direta. Tem gente que não sabe que aquele exercício é para o bíceps. E se você fala, olha, a gente está trabalhando o bíceps aqui, a gente quer fazer uma hipertrofia do bíceps ou aumentar a força, foca nesse músculo, conscientiza esse músculo na hora que você está fazendo. Quando a pessoa sabe onde que ela tem que concentrar o movimento, ela consegue gerar mais força naquela musculatura. Então, você explicar o porquê e onde está sendo trabalhado é um diferencial. Isso é muito legal, porque às vezes eu sempre falo, né, que a gente vive numa bolha da educação física. Uhum. Todo mundo acha que todo mundo sabe como são os aparelhos da academia, como que são os esportes, mas não é assim, as pessoas não sabem. Não sabem. Né? Quem não trabalha na área, só que como a gente convive com pessoas, nos parece muito óbvio, mas não é. Não é. Então, às vezes, falar coisas que parecem óbvias e para nós da área, né? Aí mas para quem é de fora não é. Não é. E é um diferencial mesmo, porque Exato. a pessoa consegue se conscientizar na onde ela precisa aplicar força e às vezes a correção da técnica sai até mais fácil a partir daí, né? Exatamente. Um bom exemplo para isso, Fer, é, por exemplo, o afundo, que é um movimento bem comum e que as pessoas que nunca fizeram, não estão acostumadas, têm dificuldade em aprender a fazer. E apenas o toque de você falar assim, olha, coloca o peso na perna da frente, que fica com o contato do pé inteiro e atrás fica com a ponta do pé no afundo, né? Acho que todo mundo, quem não sabe, coloca aí rapidinho o que é o afundo. Mas geralmente a pessoa coloca a força na perna de trás, isso desequilibra, ela não foca onde ela tem que e não consegue fazer a técnica perfeita. Perfeita não, né? Pelo menos boa ali, correta. Quando você fala, força na perna da frente, calcanhar no chão, pé inteiro no chão, ela vai entender que é a perna da frente que está fazendo, que está trabalhando, e aí ela consegue fazer uma técnica melhor, né? Então, simples toques nesse sentido. Beleza, trouxe aqui rapidamente para a gente falar um pouquinho da consultoria online, pessoal, porque é uma oportunidade bem legal para todos nós trabalharmos. Também é uma rentabilidade, é um produto que traz bastante rentabilidade para quem para o profissional. Só que daí, claro que tem que tomar vários cuidados, porque o online ele é um pouco mais difícil. E para quem quer trabalhar online, pessoal, aí a gente tem que fazer o uso de uma divulgação maior, né? A gente tem que pensar um pouquinho também nas redes sociais, que também são tecnologias que a gente pode utilizar a nosso favor, né? Por exemplo, o Instagram, que a gente tem acesso gratuito ao Instagram, a gente pode utilizar isso como um meio de divulgação. Mas claro que tem que ter qualidade também, né? Senão você acaba fazendo uma propaganda contra, né? Então isso tem que ter esse equilíbrio. Pessoal, o atendimento online, ele expandiu drasticamente as possibilidades de atuação. Então a gente tem várias possibilidades de atuar de forma online. Você pode trabalhar com alunos em qualquer lugar do Brasil, então essa é uma vantagem, né? Ou do mundo, e otimizar seu tempo e escalar seu negócio. Porém, o desafio está em manter a qualidade relacional à distância. Então, um exemplo. Aqui eu trouxe o aplicativo que eu uso para fazer a minha consultoria online, que é o mesmo das avaliações ali,
Nesse aplicativo, eu consigo cadastrar meus alunos online e presenciais. Então, eu deixo tudo cadastrado ali. Quando eu faço atendimento online, esse aplicativo é muito legal, porque ele tem os vídeos de todos os exercícios, né? Então, eu mesmo monto a planilha da pessoa, né? E aí já tem os vídeos, ou eu posso gravar os vídeos e colocar ali. Então, isso é muito interessante. E sobre isso, não sei se você vai falar, mas é sobre botar a cara na internet, né? Sim. Inclusive, a Ana posta um monte de vídeo lá. Exato. Quem quiser dicas. Vocês viram que eu vídeos, até já né? divulguei meu Instagram por isso. Exatamente. Mas não adianta, né? A gente precisa colocar a cara na rede social e chamar e vender nosso trabalho, enfim, o nosso serviço. Exato. Não tem muito para onde correr. Existem formas de divulgar o próprio trabalho que não precisa se colocar, né? Abrir o celular e gravar um vídeo. Mas, exato. Pra mim, assim, eu acho que eu não contrataria uma pessoa para ser meu personal, se eu não olhasse, não visse um vídeo e realmente confiasse nela, né? Então... É bem isso, Fer. E assim, a gente tá na área, a gente sabe que alguém te indicou pra fulano. O fulano vai abrir a rede social para ver quem verdade. É verdade. Né? Isso a gente não tem como ir contra, acontece. Tem gente que consegue ir bem profissionalmente, se virar financeiramente sem aparecer nas redes sociais? Sim. Mas é com muita luta aí. Hoje em dia é mais difícil, né? é raro e vai talvez demorar mais, né? Hoje em dia a gente tem que ter ali uma divulgação mesmo, colocar a cara na telinha ali, isso às vezes acontece mesmo. E hoje as pessoas vão mesmo no Instagram ver quem que é quem. Pode ter um ou outro que não ligue mesmo para isso. A pessoa indicou, eu vou fazer. Mas é raro. Quem quiser ir por esse lado vai ter um pouco mais de dificuldade, mas pode conseguir, né? Não é algo obrigatório. Mas pra gente atingir aí e pensando financeiramente, faz muita diferença. E um ponto muito importante, assim, que eu fiz até um curso que não tinha nada a ver com isso, e no meio tinha uma palestra sobre isso, né? E o professor falou assim, que eu não concordei. Ele falou assim, alguma coisa lá tem que parecer ser, né? Eu acho assim, você tem que ser bom, né? Sim. E parecer bom também. Perfeito. Mas não basta só parecer bom e não ser, né? Então, assim, você pode ter uma rede social maravilhosa, com um monte de fotos, com foto do seu trabalho, você ter um corpo, né, dentro de um padrão ali que vende, que é uma outra discussão que daria, meu Deus, aqui uma outra palestra sobre isso. Mas, enfim, eu penso assim, que se você só parece bom e não é, você não sustenta o teu aluno, não é? Exatamente. Eu falo muito isso para os alunos, quando eu tô dando aula sobre isso, que é até fácil você conseguir aluno, mas você manter ele ou ela por um tempo é muito difícil. Então, ou seja, você não pode só parecer bom, você tem que ser bom e você tem que mostrar resultado para o aluno ou para a aluna. Se você não mostra resultado, o aluno não desanima, não vai ter uma constância, né? Ele vai desistir. Por isso que eu falo, quando a pessoa fala o objetivo dela, você tem que montar um treino, lidar com ela para alcançar aquele objetivo. E não passar qualquer treino, pegar qualquer treino da internet, porque você não vai conseguir manter aquele aluno. Tem uma frase que é muito legal, que eu não lembro o nome do autor, mas é mais ou menos assim. Cansar o indivíduo, todo mundo cansa. É fácil você cansar o indivíduo. Você faz 30 polichinelos, a pessoa vai cansar. Agora, melhorar a pessoa é difícil. É bem isso. Então, né, a gente tem que pensar e essa parte humana que vem, né, de tudo isso, a gente não pode pegar qualquer treino e colocar para o aluno, porque a gente melhorar ele ou ela é difícil, né? Voltando à consultoria online, então, a gente... o legal, que é uma oportunidade, né? E também tem alguns diferenciais aí de sugestão, né? Você fazer uma consultoria personalizada, isso dá para você fazer um valor adequado para isso. Você fazer reuniões virtuais com a pessoa também é um diferencial.
E isso faz com que você mantenha a comunidade engajada, que é isso que a gente estava falando, né? Conseguir manter as pessoas engajadas, né? Então, o que eu faço? Quando eu estou na minha consultoria online, então eu ofereço a consultoria, eu faço uma anamnese, que é perguntar várias coisas da pessoa, converso com ela pelo WhatsApp, pergunto se ela... Tem gente que não quer fazer uma reunião virtual, né? Não gosta, né? E aí fica a critério, né, da pessoa, se ela quer fazer uma reunião, videochamada, ou mesmo só pelo WhatsApp. Então, eu vou perguntando várias informações dela. Utilizo o aplicativo também para essa anamnese, tem lá o modelo, né? E aí pergunto coisas, vamos dizer, mais humanas, né? Como que é a rotina dela, quanto tempo ela tem para treinar durante o dia, quantos dias na semana, né? Então, ter um contato mais humano possível também é algo que chama atenção para as pessoas. Antes de falar isso, o próximo slide, quando eu coloco ali consultoria personalizada, é um estilo. Caso você queira também, por exemplo, vender treinos prontos, também é possível. E é algo, claro, que você tem que deixar claro, esse treino é para tal objetivo, né? Mas você ter comunidades, grupos, ou no WhatsApp, ou nesse aplicativo, de montar treinos prontos, também é uma possibilidade, né? Então, como a gente viu aqui, a gente tem que utilizar a inteligência artificial como nossa aliada, né? Ela chegou para ficar e ignorá-la seria um erro estratégico. Quando bem utilizada, a IA pode potencializar enormemente o seu trabalho. Então, já no sentido de ir fechando aqui, né, só para a gente recapitular a inteligência artificial como aliada. Você pode usar ela para montagem de planilhas, né? Use para gerar estruturas iniciais de periodização e combinação de exercício, economizando horas de trabalho administrativo. Então, você pode fazer uma base, mas lembrando, para você atender personalizado, você tem que atender as demandas de cada indivíduo, pensando no objetivo dele e também nas especificidades dele. Lesões, se a pessoa é experiente ou não, se ela já tem uma consciência corporal ou não. Né? A gente atende muitos alunos que não têm consciência corporal nenhuma, então você tem que ensinar o passo a passo de como fazer um exercício. Você só falar, faz isso, esse exercício, ela não vai talvez saber fazer. Então, essa individualidade é importante. O que a inteligência artificial também pode ser nossa aliada? Na criação de conteúdo, como a gente falou aqui. Né? Produza posts educativos. Então, a Fer falou aqui, às vezes você não tem receio de mostrar o rosto, mas produza posts educativos, legendas, roteiros de vídeos. A gente também pode ser auxiliado pela inteligência artificial, né? Às vezes, quem não é acostumado a fazer vídeo, pedir uma sugestão de roteirinhos, né, de vídeos. E, claro, sempre checar, pessoal, se aquela informação é verdadeira, se está coerente. Assim como a Fer falou no início, às vezes a inteligência artificial quer agradar a gente, né? Mente. E materiais informativos com auxílio da ferramenta como o ChatGPT. Outro motivo dela ser nossa aliada, análise de dados. Processe grandes volumes de informações de performance para identificar padrões e otimizar progressões de carga. Uma coisa legal do aplicativo também é que a pessoa consegue colocar lá qual carga ela fez o exercício. Então, vamos supor, fez um desenvolvimento com 5 quilos essa semana. Na semana seguinte, ela fez com 6. E se ela anotar, vai se formando um gráfico também para ela ver a progressão dela. Automação inteligente. Configure lembretes automáticos, respostas a dúvidas frequentes e acompanhamento básico de métricas, né? Então, quando você usa a inteligência artificial tanto para presencial ou online, você consegue automatizar lembretes para ela ir treinar, porque às vezes tem gente que precisa de um lembrete, né? De vamos nessa, né? Então, é um recurso. E assim, tudo que eu tô falando aqui, pessoal, são sugestões, né? E cada um vai ter que achar aí o seu jeito, né, de lidar com tudo isso. Deixa essa frase, né? Tecnologia aproxima, mas o olhar humano conecta, né? Então, só mesmo o olhar humano que vai conectar você com seu aluno. Por mais avançada que seja a IA, tem limites críticos. Ela não percebe quando o aluno chega desmotivado, não identifica compensações posturais sutis, não adapta a intensidade baseada no tom de voz ou expressão facial e jamais oferecerá o abraço reconfortante após uma conquista importante.
Competências do personal trainer contemporâneo. Aqui tem algumas competências, é claro que você não precisa ter todas elas, mas quanto mais você tiver, mais vai agregar. Então, você ter conhecimento científico também, né? Não só conhecimento da internet num geral. Aprendizado contínuo, você sempre está em busca de conhecimento. Ter uma comunicação clara é importante. Fluência digital é algo contemporâneo aí, mas que te ajuda quando você sabe trabalhar com o digital, como a gente acabou de falar. Você ter inteligência emocional, saber lidar com empatia com o seu aluno ou aluna e ter sempre uma visão estratégica também pensando em negócios, marketing pessoal e gestão financeira é importante. Você, profissional de educação física e personal training, desempenha um papel fundamental na sociedade. Não apenas melhora a forma física das pessoas, você transforma vidas, resgata a autoestima, previne doenças e inspira hábitos saudáveis que transcendem gerações. Né? Então, esses são papéis fundamentais do profissional de educação física. Agora, sim, é para fechar o último slide, tá? Um convite para vocês. Continue evoluindo, adaptando-se e, acima de tudo, cuidando de cada aluno ou aluna com atenção, empatia e excelência que fazem você ser insubstituível. O futuro pertence aos profissionais que conseguem unir o melhor da tecnologia com o inestimável toque humano. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Fico disponível para dúvidas ou quem quiser conversar, né, curiosidades, essas coisas, tanto para o meu e-mail quanto a minha rede social. Beleza? Muito obrigada, Fer. Obrigada. Não sei se tem alguma pergunta. Eu estava pensando assim, em relação, que é uma dúvida bem... Acho que uma dúvida talvez imediata, quando a pessoa se forma, sabe? Acabei de me formar, meu pai não é dono de academia, eu não tenho, assim... quero trabalhar como personal, então vou começar do zero. Você aconselharia, por exemplo, a pessoa fazer pacotes, por exemplo, um pacote de consultoria de treino pronto, um de consultoria especializada, né, personalizada e outro pacote tipo premium, sei lá, que tem a reunião virtual e tal. Uhum. E outra dúvida também. Dentro desses pacotes, você coloca a quantidade de atendimento ou ela vai acontecendo à medida que o aluno vai sentindo necessidade, por exemplo? Ah, tá. Beleza. São ótimas perguntas. E, assim, é legal que tem milhares de possibilidades, né? Mas o que eu sugeriria, pela minha experiência do que eu já passei? Para quem ainda não fez nada, né? Acabou de se formar e quer começar a trabalhar com isso, começar com o menos é mais, né? Então, você formar grandes grupos no início, eu acho arriscado, porque você ainda não aprendeu a lidar com algumas especificidades que você só vai ver na prática. O que eu sugiro, que foi o que eu fiz e o que dá certo até hoje, é atendimento individual, né? Se eu quero atender presencialmente, não tenho contato, como você falou, não tem um pai que vai abrir um negócio para mim, ou um pai ou uma mãe, né? Ou, sei lá, não tem uma academia específica. É atendimento nos condomínios. É uma sugestão. Isso é bem legal e funciona bem. Cada vez mais as pessoas estão procurando essa comodidade e todos os prédios hoje em dia têm uma academia lá. Então você não precisa também de investimento nenhum, só gasolina, no caso. Mas é você oferecer pacotes mesmo para esse atendimento personalizado, indo até a pessoa, até a academia do condomínio ou na casa da pessoa, se ela tem materiais, né? Então eu acho bem interessante e é uma modalidade que você pode cobrar um valor bem legal. E então, eu sugiro, quem quiser começar nesse sentido, de algo mais individual. E aí, conforme você vai adquirindo uma experiência, sim, abrir para grupos, tanto abrir mais de uma pessoa, né, atendendo personal, ou online, grupos, você vender um treino para grupos, abrir grupo no Instagram, no WhatsApp, por exemplo, né, é uma sugestão rentável, legal, sim, de fazer. E a consultoria online também dá para ser feita, né? Sugiro começar também individual, vendo o que as pessoas sentem, se estão gostando, o que precisa melhorar, para daí abrir para grandes grupos. Entendi.
Isso é legal. E geralmente em condomínio é um alto poder aquisitivo, né? Sim. Então, que nem você falou, a gente consegue cobrar talvez um valor maior. E uma última dúvida em relação ao nicho, né? Porque às vezes a gente foca... Quer dizer, às vezes a gente não tem foco. A gente atende quem chegar, né? Uhum. O que você acha que seria melhor? Eu atender quem chegar ou eu focar no nicho específico? Eu vou atender pessoas idosas. Eu vou atender, sei lá, adultos, né? Eu vou atender treinos voltados para a saúde. Tá. Entendeu? O que você acha? Na minha opinião, assim, as duas formas são possíveis, rentáveis e fazer sucesso. Uhum. Tanto quem queira treinar com você, né? Você entender de um geral da população, ou fazer os nichos, né? Então, a vantagem dos nichos é que você foca em uma população específica e vai se especializando naquilo, né? Mas quanto à rentabilidade, as duas formas são possíveis. O que a gente tem visto aí e o que quem entende mais de marketing tem falado é que escolher nichos seja mais favorável. Justamente por isso, porque existem vários nichos e você vai ter uma procura específica, né? Tem gente que prefere fazer o exercício físico com quem trabalha com aquela população, com aquela especificidade. Então, pensando em estratégia de marketing e financeiramente, o que a gente tem ouvido falar aí é de trabalhar com os nichos, seja uma possibilidade. Você escolher um nicho e focar naquela grávidas, pessoas com hipertensão ou alguma doença crônica, atletas, emagrecimento também é uma coisa que chama bastante atenção, são nichos possíveis, né? Então, assim, sugestão novamente, quem está começando, talvez ir pegando num geral e aí ver qual um nicho que você se identifica, porque provavelmente quem vai te procurar vai ter alguma ou patologia ou alguma especificidade de treino. Aí você pode focar nessa pessoa e atraindo melhor esses nichos. É importante a gente pensar isso, inclusive é uma crítica que eu tenho à nossa área, porque assim, os médicos, eles sabem um pouco sobre tudo, né? Mas, quando eu quero um especialista, eu vou no ortopedista, eu vou no oftalmo. O oftalmo não vai tratar meu coração, entendeu? Mas ele é um médico. Se eu tiver um infarto ali, o oftalmo vai, os primeiros socorros ele me dá. Mas a gente, da educação física, a gente meio que faz um bololô de tudo, entendeu? Sim. Então, não sei, Você gosta dessa eu ideia acho de que nichos? se a gente tivesse essa coisa mesmo de, eu sou profissional disso, né? Eu acho que deveria ser assim, né? Entendeu? Talvez é uma discussão maior, né? Eu acho que deveria ser assim. A gente ter uma especialização ali, um caminho, uma residência, entre aspas, onde a gente siga e eu diga que eu vou trabalhar com essas pessoas, né? Porque quando a gente fala da população em geral, talvez não seja um grande problema, assim, né? Adultos saudáveis, né? Sim. Quando a gente vai para um campo mais específico, que é grupos especiais, por exemplo, grávidas, hipertensos, o risco de acontecer alguma coisa durante o treino, ele é muito real. E se você não souber lidar com aquele momento, talvez pode acontecer algo bem ruim, né? Então, não sei, assim, é uma discussão que eu trago, inclusive para quem está se formando agora, refletir um pouquinho e se preparar. Eu acho que a graduação, ela dá, né, um suporte básico, mas a especialização, né, seguir estudando é bem necessário e imprescindível, né? E Fer, legal você ter falado isso também, porque existem alguns nichos que tem pouco profissional, né? E aí verdade. É uma ideia para quem tá fazendo a graduação, vai se formar, talvez focar em um nicho que estejam com poucos profissionais. Então, por exemplo, pessoas com deficiência, né? Existem pouquíssimos profissionais que sabem lidar com uma deficiência física, né? Existem poucos profissionais que trabalham com pacientes com doenças renais, né? Específicos nesse nicho. Então, são com certeza possibilidades que quem abraçar vai ter um sucesso aí profissional. Principalmente agora, né? Que não tem ninguém. Exato. Daqui a pouco vai todo mundo estar fazendo isso. Vai encher de gente. Então, quanto mais rápido a gente, né, ser referência na área, mais as pessoas buscam nosso trabalho. Exato.
Prof, eu queria te agradecer. Acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que está fazendo a faculdade, né? Que a gente já passou por isso e você Sim. fica muito perdido. O que eu vou fazer? Para onde eu vou e tal? Como que eu começo? Então, eu acho que quem assistiu, tenho certeza. Depois deixem ali nos comentários que a gente vai ler certinho. Mas creio que tenha sido muito enriquecedor e trazer a IA, né, como nossa aliada aí no trabalho. Então, só te agradecer mesmo. Exato. Eu que agradeço, adorei, foi muito legal esse bate-papo. Espero que todos tenham gostado, né? E ficamos aí na disposição para a gente conversar e debater com os nossos colegas de profissão, né? Pessoal, a gente vai dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o segundo momento de palestra da noite. Muito obrigada.